Aí é o seguinte, aí tem casos, né, de um outro universo de pacientes que às vezes a gente recebe encaminhamentos desses pacientes também, justamente assim, manda o paciente para o estomatologista, né? Mas esse é um caso, assim, são casos diferentes que têm a mesma origem. A origem desses casos são pacientes que estão sendo tratados de câncer. Vê bem, não é uma questão aqui de diagnóstico do câncer, não, já foi, essas pessoas estão sendo tratadas. Então o paciente de cima é um paciente que tem cárie de radiação, e aí vamos separar as coisas, né, porque é importante a gente ver que essa paciente de baixo, que tem lesões nas línguas, ela não tem lesão na boca de tumor maligno, de carcinoma. A lesão dela era na mama, e ela estava fazendo quimioterapia para mama. Então, separar o quê? Gente, seguinte. Primeiro, se esse paciente fez radioterapia para mama, essa paciente, isso não tem consequência nenhuma para a boca. A gente não vai ter alteração bucal na boca do paciente que fez radioterapia do pescoço para baixo. Por quê? Está fora do portal de radiação. Está longe. E a gente tem muito paciente assim. A gente, né, no mundo, nas cidades, tem pacientes oncológicos fazendo radioterapia de outras partes do corpo e quimioterapia por tumores em outras partes do corpo, mas muito, muito, muito mais do que para o câncer de boca em si. Porque você soma tudo. Você soma mama, intestino, próstata, as leucemias, todas elas, os pacientes passam por quimioterapia. Gente, isso é uma bomba, dá muita lesão bucal. Aí, né, qual é o próximo pensamento que acontece aqui? Mas esses pacientes aí, eles estão lá no hospital, né? Eu não trabalho no hospital, não atendo no hospital. Negativo, pessoal. Esse pessoal está em casa. Ninguém fica internado para fazer quimioterapia, radioterapia. A pessoa vai lá, faz a sessão e vai para casa. Então, esses são pacientes que a gente tem que atender eles no nosso consultório, porque eles não estão lá no hospital. Se você gosta ou trabalha com odontologia hospitalar, você sabe disso. Você tem um universo de pacientes que está ali no hospital, mas você tem um universo maior, muito, muito, muito grande, de pacientes que são ambulatoriais. Eles vão lá receber a medicação e vão para casa. E estão precisando da gente. Estão precisando tremendamente da gente. Então, olha só. Quando é o caso do paciente que tem cárie de radiação, esse paciente aqui da cárie de radiação é o paciente que está fazendo radioterapia porque tem um tumor na boca. O paciente de baixo que está fazendo mucosite, ele está fazendo essas lesões bucais porque ele está recebendo quimioterapia, porque ele tem um tumor em qualquer parte do corpo, não exclusivamente na boca. Quem é o especialista para fazer o tratamento desses casos? Nenhum. O especialista para fazer o tratamento desse caso é o dentista. Ponto. Porque tratamento de cárie, prevenção de cárie, mesmo de radiação, aconselhamento para usar hidratante oral, fluoroterapia, isso é a base da nossa profissão. Isso é chão de fábrica. Todo mundo sabe fazer isso. Casos de mucosite, talvez não esteja na rotina de todos os cirurgiões dentistas, porque a gente não vê isso na faculdade. São muito poucos lugares que durante a sua formação você vai ter a oportunidade de ver pacientes assim. Mas essas pessoas estão precisando muito e é uma população que cada vez aumenta mais, porque você tem cada vez mais pessoas sendo tratadas de câncer com sucesso. Mas as consequências da quimioterapia na boca, às vezes são tão graves aquelas áreas, aquelas úlceras de mucosite, que o paciente precisa interromper a quimioterapia por algum tempo para a boca melhorar. E a gente pode ajudar demais esse paciente, né? Como é que a gente ajuda isso? Fazendo o básico da odonto, tirando tudo que é aresta cortante de dente, com restaurações adequadas, com próteses bem adaptadas, com tratamento gengival e periodontal, tudo isso feito antes no consultório. Depois você pode utilizar laser terapia, profilático ou como tratamento. Se você não trabalha com laser terapia, você pode fazer o tratamento como úlcera crônica, tirando infecção secundária. E aí é um caso assim, né, que você pode usar a anistatina, porque a anistatina tira infecção secundária, vai te ajudar no manejo desses pacientes. Então não precisa um especialista da área, que o especialista para tratar esses casos desses pacientes se chama cirurgião dentista. E tem muita coisa que a gente pode fazer para esses pacientes, mas a gente precisa dizer, né? A população precisa saber
que nós podemos ajudar muito esse tipo de paciente, porque normalmente a gente não fala disso, né? A gente não mostra isso, a gente publica um monte de coisa às vezes nas nossas mídias sociais aí, e não mostra essa oportunidade de atendimento, de tratamento que a gente pode dar para os pacientes e ajudar tremendamente o paciente oncológico.